nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E nós dizemos, Senhor, que Tu és bem-vindo neste lugar. E que o nosso coração, Pai, ele está aberto para aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite, Pai, nas nossas vidas. Senhor, nos desprendemos, Pai, de tudo aquilo que nos leva, Senhor, a pensar de forma religiosa ou cativa. Senhor, nós rejeitamos, Pai, toda a mornidão espiritual, toda a apatia, Senhor, tudo aquilo que nos afasta, Pai, da Tua presença, Senhor. Senhor, afasta toda distração, porque nós queremos nessa noite, Pai, nos conectar mais contigo, Pai. Nós queremos nos achegar mais à Tua presença, Senhor. Nós não queremos, Senhor, estar às margens. Nós não queremos, Pai, os pés à margem do rio, Senhor. Mas nós queremos, Pai, dias de mergulhar, Pai, em rios mais profundos, em lugares mais profundos da Tua presença. Por isso, Pai, tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está apático, Senhor, vem movimentando nessa noite, Pai. Vem levando, Deus, a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor, a um nível maior de intimidade, Senhor. Não queremos águas pelos artelhos, nós queremos mergulhar, Senhor. Nós rejeitamos, Pai, toda a mornidão. Nós queremos ser conhecidos pelo Senhor como uma igreja viva, uma igreja, Senhor, que Tu conhece a voz quando entra na Tua presença. Uma igreja, Pai, que Tu reconhece a voz dos Teus filhos quando clamam. Uma voz de um povo que é conhecido diante do trono da Tua graça, Pai. Aleluias! Louvado seja o Teu nome. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluias! Aleluias! Graça e paz, igreja. Você pode se assentar, amém? Aleluias! A palavra restituição, um dos significados dela diz retornar algo ao seu estado original. Retornar algo, alguma coisa, ao seu estado original. É uma das traduções, é uma das interpretações da palavra restituição. Abrem Ezequiel 37 junto comigo. Ezequiel 37 fala sobre uma visão do profeta, aonde Deus levou ele a visualizar um vale. Vamos ler primeiramente do 1 ao 3. Ezequiel 37, do 1 ao 3 diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos. Sua superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. O Senhor leva o profeta a visualizar algo que era um confronto para ele. Não se tratava apenas de um cenário qualquer. Aquele estado era como estava o povo de Israel. Era um retrato de como estava a nação de Israel. O profeta foi levado pelo Senhor a visualizar algo desagradável a ele, mas que fazia ele compreender como estava a sua nação, o estado espiritual da nação de Israel. Durante muito tempo, Deus levantou profetas, e levantou o profeta Ezequiel para alertar o povo, a chamar o povo, a trazer advertências ao povo, por causa do afastamento, do esfriamento, do achar que Deus daria vitória sempre em meio às guerras, mesmo ele se afastando da vontade e da presença do Senhor. E Deus lança palavras de juízo e fala ao povo: se vocês não voltarem, essas coisas começarão a acontecer. Mas o povo chegou a um tempo onde eles estavam assim,
Sua vida espiritual refletia esse vale. E acima de tudo, não havia neles esperança de restituição ao seu estado original. Havia se perdido uma esperança daquilo que Deus poderia fazer na vida deles. Eles estavam cativos na Babilônia e lá afastados da presença do seu Deus. O povo já não respondia mais aos chamamentos do profeta. O povo entrou numa rota de esfriamento. E ele não dava mais ouvidos aos chamados do profeta. E o povo começou a se afastar. Mas o povo não foi levado a essa condição de uma hora para outra. Quando o povo começou a se afastar, Deus começou a chamar. Deus começou a advertir. Deus chamou os seus profetas e os levantou como atalaias no meio do povo para chamar a atenção do seu povo. Mas o povo não ouvia. E foi esse deixar de lado o chamamento de Deus que levou o povo de Israel a esse estado de sequidão que eles estavam. Essa semana, na segunda-feira, eu estava num sentimento, eu não sei se você já sentiu isso, mas eu creio que muitos aqui sentiram, por isso Deus me levou a sentir. Um sentimento de que estava tudo parado. Você já sentiu isso? Está tudo parado. Parece que não está se movimentando nada à minha volta. Parece um estado de paralisia à minha volta. E eu disse, Deus, por que eu estou sentindo isso? E eu entrei num jejum e numa consagração de busca. E nessa semana o Senhor começa a me dar essa palavra. E Ele começou aos poucos. E eu fui ruminando ela, como se diz, né? E eu quero ministrar com você sobre algumas razões que fazem com que haja um afastamento do estado original do seu propósito. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: você tem um propósito original e especial. Amém? Então, se você tinha alguma dúvida, eu quero te dizer: você tem um propósito na sua vida especial e original dado por Deus. E há algumas razões, e eu creio que aqui eu citei 3, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, 3 razões que levam a um afastamento desse estado original, que é isso que a palavra de restituição diz. É um estado, voltar a um estado de originalidade, no seu chamado, naquilo que Deus confiou em tuas mãos. E a primeira razão dessa morte, desse esfriamento num propósito, é perder o entendimento de propósito. Quando você perde o entendimento, quando você não visualiza mais que você está nesse mundo para cumprir um propósito especial e específico, você fica assim, sem saber para onde eu vou, quem eu sou, que rumo eu tomo, o vento me leva para onde? E assim eu fico, onde a vida me levar, a vida leva eu. Quando você perde esse entendimento de propósito, começa a haver uma morte devagarinho. Você não nota muito, mas ela começa a secar, a paralisar. E daqui um pouco está como esse vale de ossos. Quando Jesus, ele foi crucificado e morto, Pedro, um dos discípulos, o que fez? Voltou para o seu barco pescar. Ele perdeu o entendimento de chamado e de propósito que havia sobre a vida dele. E ele voltou a fazer o que ele fazia antes, porque então o seu mestre não estava mais do lado.
E ele perdeu o entendimento que mesmo o seu mestre não estando do seu lado, continuava havendo um propósito, um chamamento para os apóstolos. Então Pedro volta para o seu barquinho, vamos continuar pescando, e outros discípulos voltam junto. E ali o seu chamado, o seu propósito começava a esfriar, até que Jesus, ressuscitado, volta e os alinha, e os chama, e os comissiona. Mas quando nós perdemos esse foco, essa compreensão nítida na nossa vida, eu tenho um propósito e eu não posso desviar da rota. Eu não posso, porque existe algo original para mim, no seu estado original, para mim. Segundo, um desvio de rota. O profeta Jonas, ele foi chamado por Deus para cumprir uma rota. Ele foi chamado por Deus, vai a Nínive e prega em Nínive, para que haja arrependimento daquele povo. Jonas fez? Não, ele tomou um barco para Tarsis, porque ele achou que a rota que Deus tinha dado para ele não era a melhor rota. A sua rota, o seu traçar de rota, de vida, era melhor do que a rota que Deus havia dado a ele. Porque julgava ele que ele não seria capaz de ir lá, porque aquele povo nem merecia a misericórdia de Deus. Mas enfim, houve uma mudança de rota na vida de Jonas. Jonas sofreu a consequência disso, e Deus alinhou novamente, e novamente ele volta para a sua rota, para o seu estado original de chamamento que Deus havia dado a ele. E esses personagens, queridos, ilustram muitos que estão aqui hoje. Talvez um dia você pensou que a sua rota, ou você até tem pensado ainda, a rota que você tem planejado para você é melhor que aquilo que Deus tem falado para você. Você resolve tomar as suas decisões, independente daquilo que Deus está falando para você, porque você julga que as suas decisões, a sua rota é melhor do que a que Deus tem para você. E você não toma mais a direção de Deus para você. Você faz tudo de maneira independente. Vai para Tarsis. Não, vai para Nínive. Não, eu vou para Tarsis. Vão cumprir o chamamento. Não, eu vou voltar para pescar. Isso são coisas, queridos, que se nós não estivermos constantemente na presença do Senhor, alinhados com a voz dEle, ouvindo a voz do Senhor, nós estamos suscetíveis a fazer isso, mudar de rota, voltar a coisas que nós fazíamos no passado, porque está muito difícil permanecer. Terceiro, por causa de frustrações, perseguições, achou melhor parar com tudo. O profeta Elias foi um homem que chegou em determinado tempo da sua vida, que por causa das perseguições que ele sofreu, ele pediu para morrer. Em determinado tempo da sua vida, ele se sentiu só. Ele se sentiu que ele estava sozinho, e ele pediu para morrer. Aí Deus vai lá, restaura ele. Levanta, Jonas. Estou misturando os personagens. Levanta, Elias. Aí Elias entra na caverna, e lá ele fica. Até que Deus vai e diz: o que você está fazendo aí, Elias? Você precisa ungir reis e profetas. Não te esconde na caverna. Sai para fora. O teu propósito não acabou nessa caverna. O teu propósito não está enterrado aí. Você precisa ungir reis e profetas. Elias, sai para fora.
Mas Elias entrou naquela rota, naquela aflição, por causa de dias difíceis que ele enfrentou. Porque ele foi perseguido por Jezabel, porque ele temeu por sua vida, enfim. Mas foi algo que gerou dentro do seu coração temor, gerou medo, gerou frustração, enfim. O que tem dentro do seu coração aí, que te fez entrar dentro da caverna? O que te fez dizer: Deus, daqui eu acho que só a morte? O que te faz pensar que aquilo que está em você não tem mais utilidade? O que te faz pensar que dentro da caverna é mais confortável do que sair para fora e cumprir o seu propósito? Há reis e profetas que você precisa levantar. Esse era o chamado dele, e Deus restituiu novamente o chamamento de Elias. Em todos eles, o Senhor vem e diz: levanta, porque não terminou. Pedro, não terminou, você não vai ficar aí pescando. Jonas, você não vai ficar no ventre desse peixe. O teu propósito continua, apenas se alinha. Apenas obedece, Jonas. Elias, a saída não é pedir para morrer, não é ficar dentro de uma caverna. Nós perdemos a visão de propósito. Nós apagamos aquilo que Deus nos dá por medo, por frustrações, por palavras de derrota que nós ouvimos. Quem decreta o teu fim não é a pessoa que está do teu lado, não é um familiar teu que te falou uma palavra contrária, não é. E o Senhor, Ele está soprando nessa noite sobre chamados que estavam enterrados, sobre pessoas que estavam paralisadas, frutos de alguma dessas coisas que enfrentaram. Mas o Senhor te diz nessa noite: não acabou. Não é sentado nesse banco apenas ouvindo que é o teu propósito. Te levanta. E sabe o que acontece? No livro de Ezequiel, na sequência, disse-me ele: profetiza a esses ossos, diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o espírito de vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi ruídos, barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, cresceram as carnes e se estenderam a pele sobre ele, mas não havia neles ainda o espírito. Então ele me disse: profetiza o espírito, profetiza ao filho do homem, diz-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou nele, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Os ossos começaram a fazer ruído, mas ainda não existia vida. Começou a ter tendões, as carnes cresceram, a pele veio, havia estrutura, havia aparência, mas não havia ainda vida. Havia aparência de alguém ali, existia um corpo apenas. Mas esses ossos só vivificaram diante de um sopro de Deus sobre eles. É Deus que sopra a vida, e o espírito de ressurreição que entrou nesse exército vai soprar hoje aqui, em nome de Jesus, e vai trazer vida. É o espírito de Deus que sopra vida em você. Esse povo de Israel, eles sabiam que não era por eles, eles próprios não poderiam vivificar, eles estavam mortos espiritualmente.
mas se levantou o Espírito do Senhor. Não foi um homem apenas, não foi o profeta que quis, foi o Senhor que determinou o Espírito de vida que soprasse sobre esse exército. E eles só começaram a marchar por causa do Espírito de vida. Eles estavam de pé, eles tinham aparência, mas não havia neles vida. Então o que manifestou que ali existia vida foi o movimento de um exército. Só há vida quando há movimento. Você precisa se movimentar. Ali onde há movimento, há fôlego de Deus, há sopro de vida. Mas aonde há apatia, aonde há apenas um corpo, não tem vida. Mas eu quero te dizer que essa palavra, o Senhor está nos dizendo essa noite: eu sopro vida sobre vocês. E se você quiser esta vida, se você deseja sair dessa apatia, desta mornidão, onde parece que nada se movimenta à sua volta, você precisa se movimentar em direção a Ele e dizer: Senhor, sopra vida no meu chamado, sopra vida na minha casa, sopra vida onde está morto, sopra vida onde está parado, e o Espírito vai soprar, o Espírito vai soprar. Aleluia! Aleluia! O Espírito vai soprar sobre você, que se movimenta, que diz eu quero, que diz eu quero. É o mesmo Espírito que soprou em Adão. É o mesmo Espírito que sopra sobre nós hoje. E essa noite é você que vai se movimentar. É você que vai dizer: Senhor, sopra a vida aonde está morto. Mas você precisa, como esses personagens, sair dessa zona de fugir de Deus, de colocar argumentos diante de Deus. Não volte a pescar como Pedro. Não fuja da rota como Jonas. E não entre na caverna como Elias. Mas ainda, se hoje você se encontra num desses estados, em todos eles o Senhor disse: volta ao teu propósito, sai da rota que você está e volta. E é hoje o que o Senhor te diz: sai da rota que você está e volta ao meu propósito, porque sim, há tempo, sim, eu restituo o propósito original na tua vida. Aleluias! Fica de pé, querido. Aleluias! Aleluia. Queridos, essa noite não haverá corredor. Sabe por quê? Porque não é os pastores que vão se movimentar. Não é os pastores que vão impor a mão somente sobre a sua cabeça quando você passar. Hoje vai exigir de você um movimento. Hoje, se você identifica na sua vida alguma área que está parada, alguma área que, como aquele vale de ossos, parecia sequíssimo, que não havia mais como ressuscitar, essa noite o Espírito de ressurreição e de vida vai soprar sobre você. Mas você vai sair do seu lugar e vai vir à frente do altar e você vai dizer: Senhor, sopra vida nesta área, sopra um espírito de ressurreição sobre mim. Espírito Santo, eu quero voltar ao estado original do meu chamado. Eu não desvio mais a rota, eu não olho mais para trás, eu saio desta caverna hoje, e o Senhor restituirá na tua vida o estado original. Mas é o teu movimento hoje,
É você que vai se movimentar.